Voltamos aqui para essa entrevista com o pastor Elton Ângelo falando sobre quebra de maldição financeira. Queremos dizer que essa entrevista e as outras anteriores estão também na internet. Você pode assistir quantas vezes você quiser para se inteirar desse assunto. E nós voltamos a conversar aqui sobre quebra de maldições financeiras. E nós queremos saber aqui como fazer para se quebrar maldições financeiras, porque não se quebra, por exemplo, maldição financeira, pelo que eu consigo entender, como se quebra maldição sentimental, maldição na área ministerial, na área familiar. E nós estamos aqui para ensinar os nossos telespectadores como sair da miséria, da maldição da miséria. Como é que é, pastor Elton? Bem, a princípio, qualquer tipo de maldição, a primeira coisa que tem que ser feita é reconhecer que ela existe. Porque tem pessoas, muitas vezes, estão vivendo debaixo de maldição. E acha aquilo um sistema normal de vida. Acha que é uma coisa normal do mundo. Então, primeiro, ela não reconhece que aquilo lá é uma maldição. Ela não reconhece que é vítima de uma maldição. Então, primeira coisa, eu tenho que... Puxa, eu estou vivendo debaixo de uma maldição. Isso aqui não é bênção para a minha vida. Exatamente. A pessoa, primeiro, ela tem que reconhecer que ela está sendo vítima de uma maldição. E segundo, ela tem que procurar a se livrar dessa maldição. Porque tem gente, só o fato de reconhecer a maldição não adianta nada. Não é o suficiente para se quebrar ela. A pessoa tem, primeiro, reconhecer, em seguida a pessoa tem que buscar um meio de se quebrar essa maldição. E qual seria esse meio? Bem, no caso da maldição financeira, para a pessoa quebrar essa maldição financeira, primeiro é reconhecer. Segundo, se a pessoa não é dizimista ainda, ela tem que se tornar dizimista. Mas o que tem a ver dízimo com quebrar a maldição financeira? Porque geralmente nós vemos que, como nós falamos no bloco anterior, os espíritos malignos entram na vida de uma pessoa através de legalidade. Quando ele entra nas finanças de alguém, porque alguém, geralmente, ele não está fazendo aquilo que o princípio da palavra de Deus diz que é para fazer. É aquilo lá, deixa eu ver se eu entendi, aquilo lá de Malaquias 3:10. Exatamente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois eu repreenderei o devorador. O que é devorador? Devorador, na verdade, é um tipo de espírito que só age na vida daquele que não é dizimista a Deus. Qual que é a função do dízimo? A função do dízimo é trazer proteção. Quando a pessoa se torna um dizimista fiel na casa de Deus, Deus coloca um escudo de proteção sobre os bens materiais, sobre o patrimônio. Aí sim, Satanás não tem legalidade para entrar e trazer prejuízo. O segundo princípio para se quebrar uma maldição também é tornar-se um ofertante fiel. Qual que é a função da oferta? Qual que é a diferença entre dízimo e oferta? A diferença é básica. O dízimo ele traz proteção ao patrimônio da pessoa. Agora, se a pessoa quiser ficar apenas com aquele patrimônio, ela vai apenas ser dizimista. Mas se ela quer que realmente Deus venha abrir as janelas do céu, venha abrir portas fechadas, aí ela vai se tornar uma pessoa ofertante. A função da oferta é a mesma função do fermento. Crescer o bolo. Ou seja, a oferta é o fermento espiritual para crescer o patrimônio. Multiplicar o patrimônio da pessoa. Multiplicar o patrimônio das pessoas. Então vamos lá. Para se quebrar, em primeiro lugar, dizimar, quer dizer, a pessoa pegar 10% do que ela ganha e devolver para o reino de Deus. Exatamente. Isso é dízimo. Então ele não está dando nada para Deus, ele está devolvendo. Exatamente, porque o dízimo não é a dívida. Tem gente que fala, eu paguei um grande dízimo. Dízimo não é uma dívida. Eu dei um grande, nós não damos, nós devolvemos. Dízimo então é devolução. É devolução. E a oferta é uma quantia que a pessoa pega do 90% que sobrou e ela então generosamente escolhe uma quantia e dá. Isso é oferta. Exatamente. Então são princípios para quebrar a maldição financeira. Exatamente. E existe um terceiro princípio muito importante, que é a questão da pessoa administrar bem as suas finanças. Então é o tripé, né? Exatamente. Dízimo, oferta e administrar. Porque tem pessoas que ganham R$800, mas ela gasta R$2.200. Então não tem como Deus ele abençoar as finanças de uma pessoa quando ela gasta mais do que ganha. Então, primeiro, a pessoa tem que reconhecer a maldição. Segundo, ela tem que buscar um meio de se quebrar essa maldição. E nós vemos que só se quebra a maldição na igreja do Senhor Jesus. A pessoa tem que buscar uma igreja para congregar e ali ela fazer realmente algo importante. Estar participando de campanhas de libertação. E em terceiro lugar, a pessoa ser dizimista. Quarta, a pessoa ofertar.
E quinto é a pessoa administrar bem as suas finanças, para que Satanás não venha ter legalidade nas finanças de nenhuma pessoa. Ok, então nós vimos aí, vocês ouviram a opinião de uma autoridade, alguém que escreve livros, que ministra pela Europa, pelo Brasil, ensinando este princípio que é através, o princípio, o AIAU básico, né? Dizimar, isso para quebrar a maldição financeira, dizimar, ofertar e administrar bem e depois orar, né? Rejeitando essa maldição. Pastor Elton, que bom se a gente pudesse estar conversando aqui bastante, né? Logo nós teremos 1 hora de programa, 2, se Deus quiser. Mas vamos aproveitar esse finalzinho antes da oração e você pode continuar ligando para o telefone que está aí para incluir o seu nome na oração. Hoje vai ser feita uma oração de libertação. Hoje vai ser feita uma oração para quebrar a maldição financeira e de todas as áreas da sua vida. Mas o pastor Elton escreveu esse livro, Renúncia de Maldições, que é um manual que te ensina a renunciar e quebrar maldições de todas as áreas da sua vida. Inclusive esse ensinamento do dízimo, da oferta e de tantas outras coisas estão aqui. E tem também este CD, onde estão as orações, são orações de renúncia de maldições, porque talvez você não sabe orar com as palavras certas para renunciar maldições. E aqui tem esse CD, junto com o manual, que é o livro. E nós estamos fazendo o kit do pastor Elton, com mais este lenço da proteção divina, que é o lenço do Salmo 91. Se você pedir esse kit, nós vamos enviar para você por apenas R$ 29,00. Olha só, por apenas R$ 29,00, e ao você adquirir, você estará ajudando este programa a se manter no ar, ajudando a contribuir, e ao mesmo tempo vai ter em suas mãos uma arma poderosíssima para a quebra de maldições. Viu, pastor Elton? Tem gente que pode dizer até assim: ah, bispo, pastor Elton, eu sou crente, eu não tenho maldição. Mas eu penso assim, né, que a gente pode ser crente, mas às vezes a gente tem uma atitude, uma palavra que fala, uma palavra negativa, qualquer coisa, que de repente abriu brecha para aquele espírito imundo entrar ali. Então a gente precisa sempre estar fazendo renúncias, dia após dia. Estou certo, estou enganado, estou falando besteira? Exatamente, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus ele é destruído porque falta conhecimento. Esse assunto é um assunto que muitas pessoas talvez não conhecem. E pelo fato de não conhecer, às vezes têm sido vítimas de maldições. Você tem duas opções neste momento. Ou continuar talvez sendo vítima de uma maldição, ou tomar uma atitude e quebrar essa maldição no nome de Jesus. Pois é, pastor Elton, obrigado, passou correndo os 2 blocos, né? Nós estamos falando rápido aqui porque é um assunto interessante, mas muito obrigado pela sua participação em mais esse programa, e logo nós teremos outros programas que o pessoal se interessa muito por esse assunto. Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Também Deus abençoe. Amém. Fique conosco. Daqui a pouco, a oração forte em